Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é com muita alegria em nosso coração, né? Sempre receber da parte do Senhor mais esta oportunidade. Não tem como deixar de agradecer ao Senhor, de ser grato ao Senhor por esta oportunidade, por estar aqui e também saber que você é presente juntamente conosco, né? Que você está aí conosco, cultuando ao Senhor, juntamente conosco, pessoas que todos os dias, né? Muitas dessas pessoas que estão agora nesse momento, estão conosco desde o início. Nós agradecemos ao Senhor e desejamos para a sua vida as bênçãos constantes, né, da parte do Senhor para você, para a sua família e aí os seus projetos de vida. A você que está pertinho de nós, a você que está um pouco mais distante, em outra cidade, em outro estado, para você também que está mais distante ainda em um outro país, que a graça do Senhor te alcance na tarde desse dia de maneira grandiosa. Querido, para a meditação na tarde desse dia, trago um assunto muito interessante, registrado no livro de Marcos, capítulo de número 3, que assim vai dizer a palavra do Senhor, a partir do versículo de número 31, E chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamar. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados em seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que a ação reveladora do Espírito Santo de Deus possa ser presente no nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, por certo, todos nós não temos como deixar de reconhecer a importância de uma família em nossa vida. Não temos, querido. Ninguém no seu juízo perfeito, no seu raciocínio perfeito, tem como desmerecer uma família, né? Talvez pode ter acontecido algo na sua vida que você olhou assim e fala assim: esta não é a família que eu desejava, por ter necessidades de alguns ajustes. Mas quando falamos no contexto geral da importância de uma família, queridos, não tem como desmerecer a importância de uma família para a nossa vida. Nós aprendemos muito cedo a importância disso quando temos pessoas que são responsáveis por nós e que nos assessoram. Pessoas que nos amam, pessoas que cuidaram de nós e ainda cuidam, né? Pessoas que, independente de fases da nossa vida, esse cuidado começa lá na infância, mas todas as fases da nossa vida na família tem e sempre terá um cuidando do outro. Então, não só nas questões de cuidado, mas a família, ela nos cerca de todo o recurso que nós necessitamos. É lógico que também no seio de uma família tem coisas que acontecem que nós não gostaríamos que viesse a acontecer. Isso é um fato que acontece em todas as famílias, né? Mas independente de nome, independente de situação, independente de posição financeira, de status, queridos, independente de qualquer coisa, mas o contexto de família nós não podemos jamais desprezar, né? Que tem aí um projeto divino. É um projeto divino. Família é e sempre será, né, um projeto de Deus. Assim também como a igreja, né? Outro grande projeto de Deus. Queridos, eu estou falando isso porque o texto que nós acabamos de ler aqui, o texto vai falar acerca de uma família. Muitas pessoas desconhecem esse fato, mas o Senhor Jesus aqui na terra, em seu ministério, também ele teve uma família terrena, né? Ele teve irmãos. A palavra do Senhor, ela é muito
clara em dizer isso, né? Ele teve, né, uma família terrena. Ele, assim como nós, ele teve uma família. Então, o texto vai ser muito claro em falar isso para nós, não só no livro de Marcos, mas em outros evangelhos também. A palavra do Senhor vai narrar isso, né? Em Lucas também, queridos, em Mateus também. Então, o Senhor, ele tinha uma família. E interessante que quando a gente começa a trabalhar dentro desse texto que nós acabamos de ler aqui, nós vamos entender algo muito interessante. O Senhor chamando a nossa atenção para algo muito interessante. A palavra do Senhor vai falar que, não diferente de outras vezes, o Senhor estava cercado por uma grande multidão. O Senhor, ele sempre vivia, era raro os momentos que o Senhor estava só, né? Ou a sós com seus discípulos. Normalmente, ele estava envolvido sempre em meio de uma grande multidão. Existem relatos nos evangelhos que ainda vai mais claro. A questão multidão é colocada no plural, cercado por grandes multidões, né? Então a presença de muita gente em volta de Jesus era algo do dia a dia dele, nesse curto período que ele teve aqui nesta terra. E não diferente destes acontecimentos, aqui foi mais um dia que isso aconteceu. A palavra do Senhor vai falar que ele falava a uma grande multidão. A palavra do Senhor vai dizer que em volta dele havia muitas pessoas ouvindo a sua palavra. A palavra vai dizer que aqui, não diferente das demais vezes, aqui ele manifestava o seu real propósito, o porquê dele aqui, né? Então ele trabalhando, ele anunciando o reino de Deus para aquela multidão. A palavra do Senhor vai falar que neste momento está à procura dele a sua família, a sua mãe e os seus irmãos, diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer que o fato de ter muita gente, o fato de ser o ambiente não ter condição deles chegarem perto de Jesus devido à grande quantidade de pessoas, a palavra do Senhor vai falar que eles ficaram pelo lado de fora. Não tiveram condição de acessar ao Senhor, de chegar perto do Senhor. Mas aí então mandaram um recado. E o recado vem passando até chegar em Jesus. E alguém fala assim para o Senhor Jesus: olha, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. O Senhor, de posse desta informação, ele olha para as pessoas e aí ele traz para nós um grande ensino da palavra de Deus. Ele traz para nós uma visão ampliada que nós devemos ter acerca de família, porque muitas vezes nós limitamos a nossa visão de família somente aqui nesta terra, de ser pai, de ser mãe, de ser filho. E a palavra do Senhor aqui, ele amplia a nossa visão acerca de família. E aí então ele, de posse daquela informação que a sua mãe e seus irmãos precisava de falar com ele, estava lá fora, não teve condição de chegar perto dele devido à grande multidão, de posse dessa informação, ele vai e diz estas palavras: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou Jesus. Queridos, a princípio, quando a gente ouve, né? E eu entendo que não foi diferente naquele exato momento que o Senhor disse essa palavra, a princípio dá a entender que aquelas palavras não soaram muito bem, né? E se você parar para analisar, talvez uma má interpretação da gente pode até achar que o Senhor está desmerecendo da família dele. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário.
O Senhor não desmereceu a sua família, o Senhor não desmereceu a sua mãe, o Senhor não desmereceu os seus irmãos, não, o Senhor não desmereceu família. Aqui apenas ele pega um gancho para trazer para mim e para você um grande ensino que, além de pai, além de mãe, além de ser filho, além de ser avó, além de ser avô ou de qualquer um outro parentesco, além de ser membro de uma família terrena, a palavra do Senhor vai apresentar aqui que existe uma outra família chamada família espiritual, da qual nem eu e nem você podemos estar fora. Este é o ensino da palavra de Deus na tarde desse dia. Não sei qual que é o seu entendimento a esse respeito, se a sua visão de família se limita-se apenas em ser pai, ser mãe ou ser filho, mas a palavra do Senhor nos orienta na tarde desse dia que, se você não fazer parte, se você não for membro de uma família chamada família de Deus, espiritualmente, queridos, tem muitas coisas para ser resolvidas. E coisas que têm peso de eternidade. E aí então o Senhor dá seguimento à sua palavra. Ele aponta então para aquelas pessoas que estavam assentadas ao seu redor. E diz assim: então ele, olhando ao seu redor, ele falou: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E encerra a palavra dizendo: quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão. Aleluia. Esta é a minha irmã, oh glória. Esta é a minha mãe. Ou seja, o que ele está falando aqui, querido, é que, paralela à sua família, ao entendimento seu de família, paralelo ao seu entendimento do contexto de família, tem a família espiritual, da qual nós não podemos deixar de fazer parte. Em momento nenhum ele desmereceu a sua família aqui desta terra, sua mãe e seus irmãos. Não, ele estava apenas apresentando que também você tem que se preocupar com isso. Talvez você se alegra, e muito, e tem que se alegrar pela sua família, com certeza se orgulha, e muito, tem que se orgulhar pela sua família. E você tem alegria no seu coração por você fazer parte de uma família. Tá certo, você tem que fazer isso mesmo, independente de quem é a sua família. Mas a palavra do Senhor chama a nossa atenção para algo muito valioso e sério na tarde desse dia. É que você pode fazer parte da família mais ilustre desta terra. Você pode fazer parte da família mais honrada desta nação ou de qualquer uma outra nação. Você pode fazer parte da família mais possuidora de bens em qualquer lugar desse mundo. Você pode ter o sobrenome mais mencionado em nosso país. Você pode ser de uma família que não te falta nada, que você tem tudo, que tudo aquilo que os seus olhos desejam, tudo aquilo que o seu coração pede, a sua família tem condição de suprir. E isso muito alegra o teu coração. Mas se você for tudo isso e não se enquadrar aqui no que o Senhor falou que nós devemos de fazer para fazer parte da família dele, queridos, você pode ser tudo e ter tudo, mas espiritualmente você vive um fracasso espiritual. E não adianta ter, não adianta ser, se espiritualmente nós somos um fracasso.
Porque estar diante de uma eternidade é só questão de tempo, querido. Cada dia vivido é menos um dia. Cada dia é menos um dia. Cada dia é um dia mais próximo da sua eternidade. E aí, como vai ficar? A família daqui vai passar. As honras, as alegrias, o amor terreno, os laços aqui vão passar. A família aqui vai deixar de existir. Na sepultura tudo isso acaba. E diante da eternidade? Isso é muito sério, querido. E a palavra do Senhor traz uma advertência para mim e para você. Eu não posso ficar de fora desta família. E como que eu faço para pertencer à família do Senhor? Aonde eu tenho que me registrar? Aonde eu tenho que me registrar para fazer parte da família do Senhor? Cartório no céu. É o cartório no céu, querido. É do cartório do céu. É o Senhor olhar lá de cima e contemplar a sua vida e falar assim: ali é meu filho. Aleluia. Reconhecer você como sendo filho e filha. Não olhar para você e te ver um desconhecido. Isso é registro no céu, querido. Pode ser, essas palavras podem ser loucura para muitas pessoas, mas para nós é o poder de Deus. Para nós é o poder de Deus. E cremos fielmente nesta palavra, a ponto de estarmos anunciando. É o registro do céu, querido. É o Senhor olhar para você e não te ver como um desconhecido de sua família, mas para que você esteja registrado na família de Deus. Há necessidade de você fazer a vontade de Deus. Esse é o preço a pagar. E é um preço prazeroso. Porque fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que é o de melhor para a minha vida. Fazer a vontade de Deus é o de melhor para os meus. Porque aquilo que o Senhor me manda fazer é o de melhor. Talvez eu possa não entender, mas o que o Senhor me manda fazer é o de melhor. Porque Ele manda fazer é a sua vontade. E a palavra do Senhor vai falar que acerca da vontade de Deus, ela é boa. Acerca da vontade de Deus, ela é perfeita. Acerca da vontade de Deus, ela é agradável. E isso é para nós. Então, queridos, fica o alerta na tarde desse dia, que você seja contado, né, entre os milhares de membros desta família, milhares de milhares espalhados pela face desta terra, que você seja mais um, contabilizado entre os da família de Deus. Que Ele te abençoe, querido. Se você nunca se preocupou com isso, preocupa-se, porque isso é uma realidade que tem peso de eternidade na sua vida. Isso é muito sério. E o tempo vai dizer para você que isso é muito sério. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê entendimento, que Deus te dê a oportunidade de você fazer parte desta grande família. Família essa que tem características que nenhuma outra tem. Família eterna. A eternidade com Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Pai, muito obrigado. Receba, Senhor, a minha gratidão pela palavra do Senhor. Receba a minha gratidão pelo esclarecimento que a Tua palavra traz ao nosso coração. Receba, Senhor Deus amado, a minha gratidão, ó Deus, porque a Tua palavra, ela promove, Senhor, a certeza de pertencer à Tua família. Que o Senhor abençoe cada um daqueles que estão conosco. Supre necessidades. Ampara, Senhor, protege, dê livramento e dê a bênção do Senhor. Assim nós oramos agradecidos, em nome de Jesus.